Olá, vou apresentar a prova de conceito do Observa. Nessa prova de conceito está incluso as funcionalidades básicas, né, todo o funcionamento aí do framework, bem como as execuções, né, e resultados encontrados quando a gente faz o uso do Observa, né. Então a primeira parte, né, claro, é fazer o clone do repositório, né. Então, uma vez que você faz o clone do repositório, ele tem algumas pastas, né? Então, essa pasta do Observe, onde de fato está a implementação do framework. Essa pasta do Docker, onde está incluso o Docker Compose, né, para facilitar a implantação no ambiente. E a pasta de alertas e de logs é onde estão tanto a parte assim de dados, né, como também o, a detecção, né, os algoritmos de detecção. Então, a primeira parte, né, para a execução do framework é claramente levantar o Docker, né? Então, aqui Docker Compose. Então, uma vez que a gente startou, né, aqui os containers, ele tem tanto o próprio Observer, né, que é o framework, como um banco de dados para persistir esses dados para a gente, né? Então, uma vez que estiver em funcionamento, a gente vem aqui no navegador, ele está na porta 8000, então localhost 8000. E aqui é a cara do framework, né? O front-end que a gente criou para a interação dos usuários. Então, na parte aqui de cima do setup, né, aqui no passo um, é onde a gente coloca as fontes de dados, né? As fontes de dados, basicamente, são os dados de onde a gente vai extrair esses antipadrões, né? Verificar se ali tem ou não um antipadrão. Então, a princípio, claro, não tem nenhum, né? Então, a gente vai adicionar. Para adicionar, tem duas possibilidades. Uma delas é os dados estáticos, né? Em que aqui eu coloco um arquivo do tipo JSON, contendo os alertas, os logs, os traces, o que for que você quiser analisar. Ou você pode adicionar uma fonte dinâmica, né? Em que seria, por exemplo, uma coleta de uma ferramenta de observabilidade que vai exportando dados para a gente. Por exemplo, um Prometheus ou outro da vida, né? E a partir daqui eu vou coletando esses dados e fazendo as minhas análises. Como para efeito de reprodutibilidade, né? Vamos criar um ambiente estático até para que os resultados que eu tenho aqui sejam os mesmos que quem for revisar o trabalho também consiga. Então aqui eu dou um nome para essa fonte. Então eu dou o nome de alertas e vou escolher um arquivo porque, claro, como eu falei, é estático. Então vou entrar aqui na pasta, vou na de alertas e vou adicionar esse arquivo JSON, né? E vou submeter. Toda vez que eu submeti, então criou aqui a fonte de dados. Para exemplificar, vou mostrar como são esses dados. Então, ó, então aqui estão eles, basicamente são objetos JSON que tem essa estrutura, né? Claramente você pode definir a, os dados como você quiser, né? Então aqui são os alertas para esse exemplo que eu estou criando. Então eu coloquei campos como host, o nome aquele alerta, o serviço que está gerando aquilo, bem como o nível de severidade que ele tem e o instante da captura daquele alerta, bem como um valor que seria agregado aqui a um serviço que está gerando aquele alerta. Então, no total aqui tem 1000 objetos desses que seriam 1000 alertas, de, um, de uma ideia de ter 1000 alertas sendo capturados em um dia de trabalho de uma determinada empresa, né? Então, a ideia aqui é simular a execução de um dia de trabalho de uma empresa.
Então teriam 1.000 alertas e variando esses host, name, etc. Durante todo o dataset. Aí o próximo passo, né, é criar, né, adicionar um detector do antipadrão, né? Assim como as fontes também não tem nenhum antipadrão criado, a gente vai adicionar. Então, para esse exemplo, como é de alertas, a gente vai criar o de alertas excessivos, né? E o de alertas excessivos também eu coloquei uma imagem Docker, né? Que também está na pasta aqui do alerts, aí Docker. E nele, o algoritmo funciona da seguinte forma. Ele foi criado aqui em Python, né? Mas nada impede, até por conta uma das características do Observer, é ter independência tecnológica. Então poderia criar em qualquer linguagem, né? Java, Node, Python, etc. Então aqui ele vai funcionar como serviço. Nesse serviço, né, deixa eu até aqui por final, ele obrigatoriamente, né, tem que ter uma rota do tipo post que envia para cá. Os dados JSON também, né? Assim como a fonte de dados é JSON, ele tem que receber, o detector tem que receber JSON também. Então, você manda um post para alguma rota. No caso dessa rota, ela vai receber os alertas. Ela vai esperar dois parâmetros. Um deles é o limite, que é onde eu configuro a quantidade de alertas que um determinado operador consegue tratar. No caso, eu botei de 10, isso aqui por hora. E o time é a quantidade de membros que participa dessas operações, né? Então, a princípio, eu marco todo mundo como não excessivo, né? E posteriormente, eu agrupo eles por hora, porque é baseado no algoritmo que eu estou criando. Aí eu verifico se o limite excede, né? O que eu estou passando, que é o limite U, a quantidade de membros. Aqui no caso eu faço a multiplicação. Que se eu tenho um operador, ele pode fazer até 10. Se eu tenho dois operadores, podem fazer até 20, receber até 20 alertas, né? E posteriormente eu também detecto se tem redundância, que é baseado se eu tiver alertas sendo repetidos quando eles são coletados. Então, quando eu tenho um alerta, né, e em menos de um intervalo de 1 minuto, se eu tiver um outro alerta que é com as mesmas características dele, de estrutura, então é porque ele é repetido, né? Então tá mandando mais de uma vez. Então, eu chamo isso aqui de redundância. Aí, posteriormente, verifico todo mundo que for marcado como true e retorno. Então, essas aqui são características que precisam ser criadas no retorno de todos os detectores do Observer. É a quantidade de elementos analisados, a quantidade de elementos detectados como excessivo e os dados propriamente ditos. Então, só passando aqui rápido nos algoritmos. Então, primeiro é agrupar por hora, né? Então, faço todo agrupamento. Depois eu verifico, né, numa janela de tempo, para pegar a parte de redundância. Junto tudo que tem host, service, name, severidade como igual e faço a diferença baseado naquelas quantidades de segundos que eu passei. Então, em 1 minuto, se tiver algum repetido, marco como redundante. E o de excesso, como eu falei anteriormente, eu multiplico a quantidade limite pela quantidade de membros da equipe. Então, se for maior ou igual, eu marco como excessivo e marco a razão como limite excedido ou então como redundante. E assim funciona esse algoritmo. Então, para cada algoritmo, se for tratar de logs, de trace, você tem que fazer um modelo específico, né, com as devidas regras. Pode ser novamente em qualquer linguagem. Então, aqui esse algoritmo, esse serviço ele roda na porta 5001. Então, vamos executar aqui com o Docker. Então, já estou aqui na parte do alerts Docker. Pronto, está em execução. Aí agora eu pego o IP aqui da minha máquina, né, porque estão nos containers. E agora eu vou adicionar. Então vai ser o de alertas excessivos. Vou chamar aqui de alerts detector, o nome do detector. E aqui eu coloco o endereço ali do meu serviço. Então vai ser nesse IP na porta 5001 e a rota é o detector. Aí eu vou passar um parâmetro que é a quantidade de membros no time
que eu vou passar de 4. Então seriam 4 operadores e o limite lá é em 10, né? É o padrão. Então adicionei. Aí uma vez adicionado, tá aqui os alertas, tá aqui o detector. Aí eu vou selecionar aqui a fonte e o detector, e agora vamos para a execução propriamente dita. Então, uma vez que está configurada as fontes e a detecção, e eles são totalmente desacoplados, né? Agora eu posso fazer a execução. Uma vez que eu fizer a execução, aí tem o nome do antipadrão, tem o nome da fonte, o nome do detector, quantidade de elementos analisados, como eu falei anteriormente, são 1000. E desses 1000, 777 são marcados como problemáticos, né? E aqui é o tempo que ele demora para fazer essa execução. Essa execução aqui é a execução simples ou direta, em que eu vou executar só uma vez, ou posso fazer isso aqui de maneira periódica. Então, de tempos em tempos, ficar fazendo essa detecção, que ele faz a coleta e vai fazendo a detecção. Uma vez que eu tiver um resultado, eu posso verificar os detalhes. Então aqui eu consigo ver que nessa hora, então ele agrupou todos que estão aqui na primeira hora, teve 48 ocorrências de alertas. Então, como 48 é maior do que 40, então marcado como excessivo. Esse aqui, ele somou 33, só que ele também foi marcado como excessivo essa hora. Só que ele usou a razão de redundância. Então, se eu verificar aqui, tem dois testes que são, né, semanticamente iguais, mudando aqui só o valor de 39 para 42. E aqui também é marcado, só que o restante não. Então assim eu vou, né, verificando, né, os detalhes da minha detecção. Nesse caso não teve nenhum marcado como limite de 40, né, que é 36, e também não tem nenhuma redundância, então não tem nenhum alerta semelhante. E assim sucessivamente. E um detalhe aqui do Observa, que ele também tem a ideia de também ser um benchmark, né? Em que eu vou colocar uma fonte e eu também posso fazer a execução de vários detectores. Então assim eu consigo ver que qual detector daqueles ali é mais eficiente, né? Qual eles detectam mais. Pode dar várias heurísticas aqui, algoritmos para fazer as detecções e verificar as diferenças dele, né? Então isso aqui é possível nesse tipo de execução aqui. Em relação ao histórico, você vai escolher qual a fonte de dados que você quer e qual anti-alerta, né, anti-padrão, na verdade, você quer casar, né, os dados e verificar o histórico. E aqui é tudo baseado no tempo. Então aqui eu digo o período que eu vou fazer essa busca. Vamos estar aqui de 8 horas. Então 8 e 3. Então quando eu fizer a execução, tá aqui ela. Aí aqui a quantidade de alertas, são 1000 alertas, e aí 767 é quantos foram marcados como problemáticos. Então, se eu clicar aqui, eu tenho os mesmos resultados da tela anterior, né, da mesma forma. Se eu fizer uma nova execução, como ela é estático, né, então não vai ter diferença. Então, é por isso que tem a parte da reprodutibilidade. Se eu fizer aqui novamente o histórico, se eu pegar aqui, vai ter duas execuções. Como são a mesma quantidade, né, de elementos, o mesmo processo, então eles têm os mesmos resultados. E é isso.